Senhoras e senhores, agora professor Nelson Machado. Agora sim, muito obrigado, Eurico. Bom dia a todos, a todas. Eu vou fazer aqui uma apresentação que, na realidade, é um pupurri do estado da arte com relação à questão do IBS operacional. O que nós vamos estar falando aqui parte de alguns pressupostos. Primeiro, que o fato gerador do IBS está bem resolvido, não tem nenhum problema, que toda a questão federativa também não tem problema, está tudo resolvido, e nós vamos montar agora como é que a gente faz para operacionalizar o IBS, né? Que está tudo resolvido. Mas o problema de gestão precisa ser equacionado. E é isso que esse grupo de trabalho que está tocando essa questão. Então, primeiro, esse aqui é um programinha de trabalho que está colocado. O que a gente tem que fazer? Hein? Pode, falo. Então, a ideia do programa de trabalho, só para vocês terem ideia do que nós temos que fazer ainda. Então, construir uma proposição legal, PEC, lei complementar, resolução da agência tributária referente aos pontos abaixo elencados. Para começar, nós estamos mudando o nome de comitê gestor, já que deu muito problema, o Santoro não gosta de comitê gestor, nós vamos chamar de Agência Tributária Nacional e está tudo resolvido. Agora a União pode entrar. Quais são os pontos que a gente precisa construir? O modelo de gestão da agência tributária. Qual é o modelo de gestão? Você sabe que a organização tem vários modelos de gestão. Mais centralizado, menos centralizado, mais democrático, menos democrático. Qual seria o organograma? Como é que é a conceituação e atribuição dos órgãos? É um trabalho. Modelo de fiscalização compartilhada. Falamos muito, mas como é que vai ser o modelo de fiscalização compartilhada? Como é que a diretoria de arrecadação, fiscalização e cobrança vai operacionalizar? Como é que vai ser? Nós temos uma discussão inicial aqui já feita com várias pessoas que a gente vai avançar. O outro problema é a gente avaliar um modelo de contencioso administrativo. Nós estamos satisfeitos com esse modelo de contencioso? Não estamos. Tá bom. Qual seria o novo modelo? Tem uma discussão inicial aí apresentada pelo Sallucci. Modelo do contencioso judicial. Como é que vai ser o contencioso judicial? Esse aqui tem um artigo do Sallucci já falando sobre isso. E o modelo de apuração de débito e crédito do IBS, que é um texto base já do Rodrigo Frota. Bom, então nós temos algumas ideias já alocadas e eu vou passar com vocês o pupurri agora. Primeiro ponto, nós temos já uma proposta de emenda que não estava colocado na proposta original da 45, tratando da questão da Agência Tributária Nacional. Esse texto aqui já foi discutido dentro do CECIF, foi discutido com os parceiros, então isso é um texto, embora apresentado como emenda pelo deputado Luiz Flávio Gomes, é um texto que foi aprovado no nosso modelo de trabalho. Ele diz o seguinte: é claro que isso aqui pode merecer melhoria de redação, tal, mas a ideia geral é: o imposto será regulamentado, arrecadado, fiscalizado, lançado, cobrado, administrado pela Agência Tributária Nacional, que terá a natureza de autarquia nacional, será regulada por lei complementar e será composta pela. Então, aqui agora já entra a composição macro. Uma Assembleia Geral constituída pela reunião de representantes da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios. Então, está todo mundo aqui. Os votos serão atribuídos na proporção de 1/3 para a União, 1/3 para os Estados e o Distrito Federal, e 1/3 para os municípios. Então, aqui 1/3, 1/3, 1/3. Dentre os Estados e o Distrito Federal, os votos serão distribuídos na proporção do número de habitantes. Isso aqui é uma ideia interessante. Não é arrecadação, não, é número de habitantes. Dentre os municípios, os votos serão distribuídos na proporção do número de habitantes ou na forma prevista na lei complementar. As deliberações serão tomadas por maioria de 3/4 dos votos favoráveis. Que também repete um pouco o que você faz aí. Diretoria executiva e demais diretorias e conselhos, órgãos previstos na lei complementar, que
terão autonomia técnica, financeira, administrativa, nos termos das deliberações da Assembleia Geral e da Lei Complementar. Será constituída por servidores de carreira da Administração Tributária da União, Estados e Distrito Federal e dos municípios selecionados e convocados para atuarem na agência, na forma da Lei Complementar. C. Isso aqui é a competência ainda. Deverá planejar e executar as ações de fiscalização do imposto de forma conjunta e coordenada com as administrações tributárias da União, dos Estados e do município. Deverá elaborar e propor à Assembleia Geral o orçamento da agência que, após aprovado, será submetido ao Senado e terá como limite o valor de 0,3% do imposto arrecadado. Então, aqui é uma garantia de que essa agência terá autonomia orçamentária, financeira, controlada, obviamente, pela Assembleia Geral da agência e pelo Senado Federal. Por último, os servidores convocados para atuar na Agência Tributária Nacional e os servidores de carreira da Administração Tributária dos entes federados estarão sujeitos à legislação administrativa aplicada aos servidores federais, no que se refere à responsabilidade funcional, limite de remuneração, correição e sanções administrativas, no sentido de que aqueles que forem convocados fiquem no mesmo padrão para não estar respondendo a legislações diferentes de cada estado, de cada município. Isso aqui representa o estado da arte de uma discussão que nós fizemos há 2 meses atrás e gerou essa proposta de emenda. Agora, depois disso, nós já avançamos em mais discussões. E o que eu vou trazer para vocês agora é um conjunto de ideias que, obviamente, rompem com a tradição conflitiva que nós temos na administração tributária. Ela rompe. Eu não sei bem como é que vai cair. É a primeira vez que a gente... Nós estamos testando esse negócio aqui com vocês, né? Na verdade é isso. Aqui está o nosso organograma da ATN. E aqui, o que nós estamos tendo como referência é o modelo de gestão de uma corporation. Vou explicar um pouquinho o que é. Não é muito comum no setor público a gente falar em corporation. Corporation é o termo designado para companhias que não têm dono. São companhias de capital aberto, negociado em bolsa, que não têm sócio controlador. Ninguém controla. Quem controla é a Assembleia, é o Conselho de Administração e a lealdade com os objetivos da organização. Então, é um negócio diferente. No Brasil, nós temos poucas experiências de entidades que têm esse condão da corporation, que não tem um sócio controlador. Então, nesse sentido, o papel da Assembleia Geral, se a gente trabalhar com o conceito de corporation, o papel da Assembleia Geral é fundamental, mas rompe com a questão de eu tenho que ter 3 representantes do Estado, 3 da União. Não. A Assembleia Geral é um momento. Ela se reúne e decide determinadas coisas de acordo com a sua competência. Então, ela decide quem é o Conselho de Administração, ela decide, aprova ou não o orçamento, aprova ou não as contas. É isso que ela faz. E, terminado, ela se dissolve. Ela vai se reunir de novo daqui a 6 meses. Ou numa convocação extraordinária. Então, corporation é isso. Com isso, abre a possibilidade de que, na composição da Assembleia Geral para fazer a votação, nós podemos utilizar um instituto da 6.404, que é o voto múltiplo, o artigo 141 da 6.404. Ou seja, União tem 270 milhões de votos. A soma dos estados tem 270 milhões de votos, ou seja, tem 270 milhões de ações. O conjunto dos municípios tem 270 milhões de ações. E como ela pode usar o voto múltiplo, ela pode, se o Conselho de Administração for com 9 membros, ele pode votar 1.900.000 vezes.
Portanto, a União pode garantir que vai conseguir eleger 2 ou 3 membros do Conselho de Administração. Os estados vão se organizar da maneira que eles acharem adequado. São Paulo tem 40 milhões. O Acre tem 1,5 milhão. Tá bom, o Acre tem 1,5 milhão de votos. São Paulo tem 40 milhões. Provavelmente o Acre, junto com Alagoas, junto com o Piauí, vão compor e vão eleger 1 ou 2 conselheiros de administração. E assim sucessivamente. Ou seja, os municípios, da mesma maneira. Eu não vou ficar nomeando, criando, indo atrás das associações, porque elas têm regras, elas têm lógicas, que não é a lógica que a gente quer para um imposto dessa natureza. O imposto dessa natureza ele tem que ser de toda a federação. E nós precisamos ter uma agência absolutamente profissionalizada. Portanto, a Assembleia, que tem voto paritário, que pode usar o Instituto do Voto Múltiplo ou votar numa chapa, se houver consenso para fazer uma chapa, escolhe o Conselho de Administração, que pode ter 7, 9 membros, acho que normalmente não passa de 9, que Conselho de Administração é permanente, esse sim, esse se reúne mensalmente, semanalmente, para escolher a diretoria e dar as diretrizes estratégicas para a diretoria. E a diretoria, a partir da composição, terá um diretor-presidente e cada um desses diretores aqui comporá a diretoria. Nesse sentido, nós temos uma diretoria colegiada e aqui depois as caixinhas, aí, a diretoria de administração tributária, o tribunal administrativo, a diretoria administrativa, diretórios, diretoria de riscos e compliance. Como órgão de assessoria da diretoria executiva e do Conselho de Administração, a ideia é ter um conselho consultivo empresarial, um secretariado, óbvio, auditoria interna, TI e ouvidoria. Então, isso compõe o modelo global do modelo de gestão pensado de acordo com uma corporation. Isso rompe com toda a nossa tradição burocrata. Ela passa a ser uma entidade que tem uma visão absolutamente profissional e o Conselho de Administração, eleito pela Assembleia, portanto, pela reunião de todos os estados, união e município, é que vai dirigir essa entidade. Aqui depois um detalhamento, que eu acho que não vale a pena, porque isso aqui, obviamente, não pode ser diferente, pode ser para frente ou para trás. Mas e para ganhar tempo, vou passar. A diretoria de administração tributária, onde ficaria a arrecadação, relações federativas, repasse e diretoria de legislação. E aqui o TAT, o Tribunal Administrativo Tributário, que é fundamental, está dentro da agência, mas está apartado da administração tributária. Ele terá a sua independência como julgador do material. Bom, então, isso aqui seria o modelo de gestão. Então, nós temos a proposta de alteração da PEC, criando a agência tributária. Temos essa ideia ainda em evolução para o debate de ter a agência tributária como uma corporation no seu modelo de gestão. E depois nós temos modelos de distribuição e arrecadação. Isso aqui está muito baseado num material preparado pelo Cássio e pelo Frota e pelo Ângelo, né? Então, é basicamente para mostrar que nós já estamos pensando, estamos trabalhando, precisa escrever isso, como é que vai funcionar a arrecadação e distribuição do IBS. Você tem uma guia do contribuinte, você tem a base de eventos, você tem a rede bancária e tem uma conta centralizadora, e lá, no fim, você tem a distribuição diretamente para os estados, União e município, de acordo com os critérios que forem definidos. Isso aqui é uma questão importante na operacionalidade do sistema, que precisa estar composto na nossa base legal, é que o fisco poderá calcular o imposto devido pelo contribuinte com base nos documentos fiscais. Então, essa é uma aposta do grupo que está discutindo a questão operacional, de que, dada a facilidade e o sistema
tecnológico montado, tudo que entra, você tem crédito, o que sai, você tem débito, e a alíquota é uniforme, portanto, será possível fazer o cálculo sem qualquer dúvida. Um ponto forte de discussão é que o fisco calcula o crédito contribuinte, e ele só vai ter existência, esse crédito, se houver a emissão do documento fiscal, por óbvio, né? Houver o efetivo pagamento do imposto referente ao documento fiscal. Isso aqui é um ponto forte de discussão no modelo. É um ponto forte de discussão. Eu diria que há opinião para todos os gostos. Que sim, que não, muito pelo contrário, mais ou menos. Confirmação do recebimento do produto é o aceite do documento fiscal. Indicação do contribuinte de que a compra dá direito a crédito. O fisco elabora a escrituração, dispensando o uso de dívidas fiscais e gera a guia de recolhimento. Então, na modelagem operacional que está se pensando, que vai estar sendo discutido, é algo nessa linha. Ainda nesse diapasão, as obrigações acessórias serão simples, restritas a eventos vinculados aos documentos fiscais. A receita do IBS é disponibilizada aos entes federados imediatamente. A gestão da cobrança é eficaz, resulta em baixa inadimplência e, portanto, possibilita a melhora na distribuição da carga tributária. Os fiscos das 3 esferas, por imposição legal, compartilham o cadastro de informações de fixação, bem como a gestão do IBS. E, por fim, o critério de imputação de crédito, já está sendo pensado no modelo. Como é que você imputa o crédito? Ele tem uma regra. Notas fiscais vencidas por ordem crescente da data de emissão, notas fiscais de operações de consumo por ordem crescente, notas fiscais de operações intermediárias por ordem crescente na data de emissão e por ordem crescente, decrescente de montante. Aqui o modelinho, como é que isso vai operar, e aqui o modelo da imputação automática, crédito IBS, todos os eventos que vão ocorrer, o consumo é o fator fundamental para distribuir o recurso para Estado, União e município, porque aquilo que não se referia ao consumo fica como crédito das empresas ou do Fundo de Desenvolvimento. Muito bem. Além disso, é um concorrente de peso aqui. Era essa a apresentação para o debate. Obrigado.